Não sei se já aconteceu com você de ficar em dúvida referente de por que os 10% do dízimo eram dados em alimentos e não em dinheiro. E muitos líderes religiosos costumam dizer aos seus fiéis que naquela época não existia dinheiro. A verdade não é bem assim. Afinal, a moeda já existia. No entanto, o sistema econômico da época ainda era bastante limitado em relação à economia que temos hoje em dia. As transações comerciais geralmente envolviam trocas diretas de bens como animais e produtos agrícolas, e o comércio monetário era menos comum. No entanto, é possível acreditar que o uso de alimentos como dízimo tem ajudado a evitar problemas com a manipulação de moedas no sistema de dízimos e ofertas, já que as ofertas de alimentos eram mais difíceis de serem adulteradas ou roubadas do que as moedas. Hoje iremos aprender um pouco sobre o dinheiro, sua origem, desde a época do seu surgimento. As primeiras formas de dinheiro conhecidas foram usadas por civilizações antigas como os babilônios, egípcios e gregos, há mais de 2.500 anos. Na Bíblia, encontramos diversas referências à moeda, como a parábola do tesouro escondido. Mateus capítulo 13, versículos 44, e a história da mulher que encontra uma dracma perdida, Lucas capítulo 15, versículo 8 e 10. A dracma era uma moeda grega antiga, cunhada a partir do século V a.C., e era amplamente utilizada na época de Jesus, tanto na Grécia quanto nas regiões que haviam sido conquistadas pelo Império Romano. Acredita-se que a moeda tenha sido desenvolvida para facilitar o comércio e as transações financeiras, tornando assim mais fácil a troca de bens e serviços. As primeiras moedas eram feitas de metais preciosos, como ouro e prata, e eram cunhadas com imagem e símbolos que representavam a autoridade que as emitia. Isto permitia que a moeda fosse facilmente reconhecida e aceita como um meio de pagamento. Com isso, podemos afirmar que a dracma era uma moeda comum na época de Jesus, especialmente na região da Judéia, que estava sob o domínio do Império Romano. No entanto, havia outras moedas em circulação na região, incluindo o denário de prata romana e o shekel, que era a moeda de prata usada pelos judeus. O denário era uma moeda de prata romana que circulava amplamente no Império Romano. Ela tinha um valor similar à dracma grega e era frequentemente usada para pagar impostos e para transações comerciais. Já o shekel era a moeda de prata usada pelos judeus e era emitida pelos líderes religiosos da época. A cunhagem do shekel era feita em Jerusalém no templo, pois era a moeda oficial do templo. Isso era uma forma de controlar as transações financeiras dentro do templo e manter o poder dos líderes religiosos na região. E era uma fonte importante de receita para os líderes religiosos. O shekel também era usado para pagar impostos e fazer transações comerciais na região. Com isso sabemos que é um tanto quanto incoerente dizer que na época de Jesus não existiam moedas, pois as transações comerciais eram realizadas de várias maneiras, dependendo da região e do tipo de produto envolvido. Os produtores rurais poderiam vender suas colheitas diretamente aos compradores em cidades ou vilas próximas, mas também era comum fazerem trocas de produtos. Além disso, havia feiras e mercados onde os produtores rurais podiam vender seus produtos diretamente aos compradores, tanto os locais como estrangeiros. Mesmo na época da libertação do povo de Israel do Egito, que teria ocorrido por volta do século 13 a.C., durante o período do Antigo Egito, conhecido como Novo Reino,
O Antigo Egito já possuía um sistema monetário em uso, com a utilização de moedas de ouro e prata, como o shekel, o talento e o mina. No entanto, acredita-se que o surgimento da moeda como uma forma comum de transação comercial tenha ocorrido em torno do século VII a.C., na Grécia e na região da Anatólia, atual Turquia. E com o tempo, as moedas evoluíram e se tornaram mais complexas, com a introdução do papel moeda, cédulas de banco e, mais recentemente, moedas digitais. Mas, em essência, a ideia básica da moeda como meio de troca e um padrão de valor tem sido fundamental para a economia global desde os primeiros dias da civilização. E daí, sabia dessa história? Espero que seja útil para tirar suas dúvidas e lhe deixar mais informado. Comente, curta, compartilha, se inscreva no canal e ative todas as notificações para que seja informado assim que eu postar um novo vídeo. Fique na paz e que o Senhor lhes abençoe.